Olá, muito boa noite. Mesmo com atraso, deixando a aula para vocês aqui, tá? A gente começou a trabalhar a sequência numérica, como vocês lembram. Eu vou até passar agora para vocês, direto do site que eu peguei. Se vocês quiserem revisar por lá também pode ser. Para a gente só chegar hoje no termo geral. O básico para hoje vai ser essa questão do termo geral. Então a gente vai, na verdade, nesse site, vai dar uma olhadinha no que a gente já viu. E a gente vai falar do termo geral. Assim que terminar a questão do termo geral, aí na próxima aula, aí a gente vai trabalhar com atividade especificamente, tá bom? Como hoje não deu tempo, como eu mandei no grupo para você lá, que eu estava um pouco atrasado, eu tive um imprevisto, eu não vou deixar uma questão no final não. Eu vou pedir só para vocês, quando vocês terminarem de assistir esse vídeo, vocês vão lá no grupo e vai colocar a data de hoje, 25 de março, e coloca na frente, assistido. Aí eu já sei que você assistiu, já registro aqui a sua presença e a sua participação na aula, tá? Indo para o conteúdo que nós falamos, nós temos aqui a sequência numérica, certo? Como a gente disse, que a sequência numérica, na verdade, ela é uma sucessão, certo? É uma sucessão, deixa eu procurar a expressão que eu usei aquele dia que parece que ficou... É como se você colocasse alguns elementos dispostos em uma determinada ordem, como se tivesse uma sequência lógica para isso. E aí nós vamos descrevendo e usamos esses exemplos aí que está aparecendo na tela, certo? Assim chamado de sequência numérica, e colocamos exemplo. O primeiro exemplo foi dos números pares, certo? Do 0 ao 10. O segundo exemplo da gente foi do 7 ao 15, sempre considerando o termo certo. E depois nós falamos também sobre aquele lá que eu disse que é até um pouco de maldade com vocês, porque era aquele para descobrir com qual letra começavam todos. E aí nós falamos sobre esse daí também. Então ficou aí os exemplos para vocês poderem ver, certo? Lembrando que a gente ainda falou nessa questão de explicar essa parte dos números, a gente pegou o primeiro nosso aqui, ó, 2, 4, deixa eu destacar para ficar fácil para vocês verem, tá vendo aqui, ó, esses aqui, nós repetimos eles aqui embaixo, e depois que nós repetimos, nós fizemos o que? A gente começou a identificar qual é a nomenclatura para cada um deles. Então a gente viu que na aula, estava até coloridinho na aula para vocês, o 2, ele representa quem? A1. A1 igual a 2. Por quê? Porque lá atrás ele é o primeiro termo da minha expressão. E quem seria o meu segundo termo? O meu segundo termo seria o 4. Então, ele vai ser representado por quem? Por A2. A3 é 6, A4 é 8 e assim sucessivamente. Então, essa representação aqui, ó, que eu vou colocar para vocês aqui, ela tem tudo a ver com o que está dentro do parêntese. A1 representa o 2, A2 o 4, A3 é o 6, A4 é o 8 e A5 é o 10. Primeira coisa que a gente viu. Depois nós falamos sobre sequência. Quando é que ela é finita, tá aqui a finita nossa, tá vendo? Ó, ela é finita quando o meu último termo é AN. E depois do meu AN não tem reticências. Então eu sei que ela é finita. E quando é que ela é infinita? É quando depois do meu AN eu tenho 3 pontinhos. O que é meu AN? É meu último termo que está sendo procurado. Então, isso daí determina, tá bom? Nós falamos a definição de finita e infinita naquele dia. Depois, nós entramos em outro mérito. Esse daqui eu gostaria de ler para vocês poderem entender com bem calma, tá? Fala assim, ó, para determinarmos uma sequência numérica, precisamos de uma lei de formação. Essa lei é como se dissesse assim, ó, os números pares. Como é que eu sei os números pares? Vai ser sempre o número que eu tenho mais 2. Eu tenho 0 mais 2, 2. Eu tenho 2 mais 2, 4. Eu tenho 4 mais 2, 6. 6 mais 2, 8. Se eu colocar o intervalo de 2 em 2, eu vou tendo os números pares. E isso aí é, na verdade, o que nós vamos chamar, a partir de agora, de lei de formação. Tá? Essa lei de formação. Porque os números pares são formados em cima de qual a lei? A lei de que há intervalo de 2 em 2 números.
certo? Essa é a primeira coisa que eu queria que você memorizasse. Que também vale para os números ímpares. Só que a gente tem que entender que quem são os pares e quem são os ímpares. Isso é a lei de formação. Vamos para o exemplo. A sequência definida pela lei de formação. Aqui ele já está dizendo, ele vai me dar qual é a lei de formação. Toda lei de formação é igual? Não. Para cada sequência numérica existe uma lei de formação. Não são todas iguais. Ele vai me dar uma lei numérica aqui agora. Qual é a lei numérica que ele vai me dar? A minha lei numérica é AN. AN é o quê? Até o meu último termo, eu vou calcular que 2 vezes N menos 1. Ah, professor, aí agora bagunçou. E quem é esse N? Esse N, ele está me dizendo quem é o N. O N é o 1, é o 2, é o 3, é o 4, é o 5. Olha as reticências. Tá vendo aí? Ela aqui é o 6 e assim por diante. Como é que eu faço então, professor, para resolver essa questão? É simples. No lugar desse N aqui, quer ver? No lugar desse N aqui, eu vou usando esses números lá na frente. Eu tiro N e coloco 1, calculo. Tiro N e coloco 2, calculo. E assim sucessivamente. A cada vez que eu calcular, vai ter um resultado. A sequência dos meus resultados é quem vai ser a minha sequência numérica. Tá claro? Então, vamos com calma de novo. A minha sequência numérica, ela vai ter uma lei de formação. A partir dessa lei, eu vou determinar. Agora, vamos pegar isso que ele nos forneceu aqui e vamos transformar em informação concreta, tá bom? Então, a partir de agora, peraí, deixa só eu corrigir aqui. Pronto. A partir de agora, eu vou pegar a n é igual a 2n menos 1 e vou transformar numa sequência numérica baseada na ordem número 1, 2, 3, 4 e 5, tá bom? Outro detalhe que eu quero mostrar para vocês aqui. Olha só o que é que eu tenho aqui. N pertence aos números reais diferente de zero. Aí você fala, eu não vi nada disso aí. O que eu quero dizer para vocês é que na matemática, esse N maiúsculo aí, ele representa os números naturais, certo? E quando ele tem esse asterisco em cima, ele está dizendo que são os números naturais sem o zero. Você vai relembrar que os números naturais que vocês estudaram lá no passado, eles começam do zero e vão até infinito. 3, 4, 5, 6, 7, até infinito. Quando eu quero representar todos esses números, sem precisar ficar escrevendo, quando eu quero, por exemplo, números naturais, eu quero citar os números naturais, mas não quero sair 1, 2, 3, 4, 5 até infinito. O que é que eu faço? Coloco um N maiúsculo, já está dizendo que são os números naturais. E se eu colocar um N maiúsculo e colocar um sinalzinho de asterisco em cima, eu estou dizendo que são todos os números naturais, mas não conta o zero. O zero não está lá. Por isso que vocês estão vendo aqui que eu tenho em cima do meu N, aqui ó, cadê? Deixa eu ver se eu consigo pegar ele pequenininho aqui, vai ser difícil, deixa eu ver se dá. Pronto. Em cima do meu N tem um asterisco. Esse asterisco aí é que diz, olha só, ele começou da onde? Do 1, do 5 e foi até o infinito. E cadê o zero? Eu não posso pôr zero porque o meu N está com o asterisco em cima. Então vamos lá. Isso que vocês viram agora, a gente vai usar a fórmula, certo? Então como é que funciona? Aqui ó. A n é igual a 2 vezes 1 ao quadrado menos 1. Lá embaixo, onde está o mouse aqui, ó, o meu primeiro n é o 1, certo? Então, o que eu faço? 2 vezes, eu uso n? Não, uso 1, é vez do 1 agora. Então, esse n que está aqui, ó, ele vai sendo substituído pelos números que ele está falando. Vou destacar aqui, ó. O meu n primeiro lá vai ser quem? O 1. Então, fica 2 vezes 1 ao quadrado menos 1. 1 ao quadrado é 1. Quando eu tenho uma fórmula dessa aqui, gente, ó, a primeira coisa que eu tenho que resolver é a potenciação. É esse que está elevado ao quadrado, certo? Então fica 1 ao quadrado dá 1.
1 vezes 2, 2. 2 menos 1 vai dar quanto a minha resposta? Vai dar 1. Vamos para o segundo. Esse nzinho aqui agora, já usei com 1 e o resultado meu foi 1. Agora eu vou usar no lugar dele quem? O 2. Então fica, olha, está igual em cima. 2 elevado ao quadrado menos 1. 2 ao quadrado dá quanto? 2 vezes 2 dá quanto? Ou 2 vezes 2 não. 2 ao quadrado é o 2 repetido e multiplicado. Então fica 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 menos 1, 7. E assim vai. Depois que eu usei o 2, agora eu vou usar quem? Eu vou usar o 3. Então fica 3 ao quadrado dá quanto? 9. 9 vezes 2, 18. 18 menos 1, 17. Depois vem o 4. 4 ao quadrado dá quanto? 16, porque é 4 vezes 4. 16 vezes 2 dá quanto? 32. 32 menos 1, 31. E aqui, a cada vez, ó, eu não usei aqui, ó, vou destacar para você ver. Eu usei aqui, ó, 1, depois usei o 2, depois usei o 3, depois usei o 4. E a cada vez que, igual, quando eu usei o 1, a minha resposta foi 1. Quando eu usei o 2, minha resposta foi 7. Quando eu usei o 3, a resposta foi 17. E quando eu usei o 4, a resposta foi 31. Então fica, A1 é 7, A2 é, ou A1 é 1, A2 é 7, A3 é 17, A4 é 31. Olha a sequência numérica aqui embaixo. Certo? Então, isso é sequência numérica. Eu quero que vocês memorizem. Está destacado aí para vocês de quem é esse site, quem preparou essa aula para a gente. Foi preparado por Daniela Miranda, ela que é graduada em matemática. Certo? Então, isso é sequência numérica. Por favor, ponham na mente de vocês já isso daqui. A minha sequência numérica, ela precisa de uma lei de formação. Quando ele me dá uma lei de formação, eu vou substituir o n dessa lei pelos números que ele está dizendo que é para substituir, e aí eu vou conseguir achar a minha sequência numérica como achei aqui agora, tá? Como eu disse para vocês, eu não vou passar a atividade, porque eu preciso bater mais nesse assunto, destrinchar mais com vocês, para vocês entenderem. Então, se você não entendeu logo de imediato agora, calma, que a gente vai voltar nesse conteúdo e vai ter mais dúvidas para vocês, tá bom? Basta agora, você terminou a aula, vai lá no grupo nosso, no meu privado e coloca. Eu já sei que é seu nome mesmo, não precisa identificar seu nome, só colocar. Dia 25/3, aula assistida. Aí eu já sei que você assistiu essa aula, tá bom? Forte abraço a todos vocês e até a próxima. E fiquem tranquilos que esse assunto a gente vai aprender juntos.